glória. Abençoa essas pessoas que não estão conosco, Pai, através desse nome. Abençoa aqueles que não estão a postos, Pai, que só te abençoe. Meu Deus, cuide de tudo que aqui aqueles que têm coração esquecido, meu Deus, essas terras, em coloque suas mãos no espaço de ajuda. Abençoe, Senhor, Deus poderosamente. Nós merecemos receber todos que estão. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Pai. Quero cumprimentar a todos, amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão juntamente conosco para nós cultuar o nosso Deus Todo-Poderoso através dessa live. Que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Graças a Deus, o Senhor está aqui neste lugar. Pode ter certeza que você não vai sair de onde aí você está, da mesma forma que você chegou, para cultuar o nosso Deus. Basta que nós demos lugar para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida com liberdade, amém? Nós vamos louvar o louvor da harpa, número 15, amém? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Subindo as mãos vazias. É o 15, esse é o 16. Eita, glória. É o 15. Tá. Esse aí não é Oh, glória. o conselho conselho eu amei e
foi na cruz, como um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora celebro em sua luz. Eu ouvi falar dessa graça santa que do céu lançou nosso Jesus. Mas eu sou um homem quis converter-me ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abri o seguro mensageiro. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, que agora me alegro em sua luz. Onde pouso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, glória, aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e com ele cearei. Aleluia!
Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer muito grande nós estarmos aqui diante do nosso Deus para pedir a sua misericórdia, que Ele venha nos abençoar, a nossa família também. Não podemos esquecer que também tem muitos que estão sofrendo, precisando da bênção de Deus, principalmente aquelas pessoas que estão entre aqueles fogo cruzado naquelas guerras, meus irmãos. Imagina que sofrimento, que vida difícil estão passando. E a Bíblia nos diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 3, e verso 20, diz assim, está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glórias a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo tem para cada um de nós, porque a igreja não é o salão, a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Nós somos o Espírito, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita, não é no salão, por mais bonito que ele seja, por mais luxuosos, bonito e luxuosos, conforto, mas ele habita nas pessoas, no coração, principalmente das pessoas. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. E logo mais já estou passando a oportunidade, né, para a missionária. Nós vamos estar louvando e ela vai estar aqui procurando os playback, né? E assim, meus irmãos, vamos nos colocar na presença de Deus. Eu agradeço cada um de vocês que está conosco para cultuar nosso Deus. Poderoso e eterno Deus, Pai que está no céu, neste momento, Senhor, eu peço a Tua misericórdia. Pai, sabemos que o Senhor é rico em benignidade. Deus, sabemos que somos falhos, somos falhos, mas do Senhor, ó Pai, Deus, eu posso esperar a Deus assim, o melhor, porque melhor do que o Senhor não existe, não tem, e podemos assim, ó Deus, colocar Pai, a nossa vida em suas mãos. E o Senhor tem nos, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pai, vai de encontro daqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram, meu Deus, no leito de enfermidade, no hospital ou no lar, seja onde for que seja. Ou talvez o seu pai sofreu um acidente, está sofrendo, Pai, por as contusões,
Meu Deus, Deus Pai poderoso, a situação que for, sabemos que o Senhor tem poder para livrar, para abençoar cada um de nós. Amém e amém e amém, Jesus. Aleluia. A missionária está com a oportunidade para louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
tudo pode. Ele está em todos os lugares. O Senhor tudo pode. Ele está em todos os lugares. Ele vê você também me vê. Ele tem bênção pra nós. Juntos vamos vencer. Ele tem bênção pra nós. Juntos vamos vencer. Ele é o Alfa, Ômega, princípio do fim. Ele tem salvação pra você. Ele tem salvação pra mim. Ele tem salvação pra você. Ele tem salvação pra mim. Ele tem salvação pra você. Ele tem salvação pra mim. Jesus é o Salvador, o Espírito Santo Consolador. Deus é poderoso, de tudo o Criador. Emanuel, somos mais que vencedor. Emanuel, somos mais que vencedores. Ei, Jeová, o Senhor é maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, bom, muito bom. Aleluia. Ele é o Alfa, Ômega, princípio do fim. Ele tem salvação pra você. Ele tem salvação pra mim. Ele tem salvação pra você. Ele tem salvação pra mim. Aleluia. Glórias a Deus. Você está aí, quem está no comando é você tem que comandar. Mas está aí, quem está no comando é você. Eu não estou com volante na mão. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Poxa, que família, né? Nós já cantou várias vezes, nunca errou tanto. Sabe o que errou?
sentindo, não. Eu parei porque a música parou. Não parou, não. A luz continua. Mas, Então você que sai tanto. olha só, olha o bicho trabalhando, porque já teve melhor, já teve melhor. Essa questão, pelo amor de Deus. Eu falo pra você, e esse aí vai fazer a mesma coisa. Então faz o seguinte, Eu então, tô longe de não conta, eu conto a ideia e você conta. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Oh, glória. Aleluia. Eu sei o caminhar junto ao Senhor. Eu não sei o ver, eu não fico só. Por nenhuma coisa, ao contar as coisas, eu vou ter é Cristo chegou. Aproveita você, essa sua aflição, é pelas montanhas, ao buscar a paz, encontrando Deus, sabendo por afastamento, por abertação, a rádio louvor. Oh, aleluia. Essa mesma história volta a repetir-se. Pois muitas ovelhas perdidas estão. Ainda hoje, a pastora amada, essa que sofá, a doença deixou a prisão, é pelas montanhas, ao buscar a voz. Encontrou Deus, por outras terríveis, outras parcelas, a rede doutor. Aproveitador, deixando a Cristo, é cada montanha, ou buscar a voz. De Deus, na mesa do frio, por outras terríveis, pois alguém enganou, terra de voltou. Por outras terríveis, pois alguém enganou, terra de voltou. Por outras terríveis, pois alguém enganou, terra de voltou. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus poderoso. Aleluia. Divino companheiro, Senhor, oh, a precisão, toda sombra, eu tenho a vontade. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.
Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convidar a missionária para nós louvar o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Quem pensar que é alguma coisa, que merece alguma coisa, está muito enganado. É só Deus. Toda a honra e toda a glória a Ele seja dada. Amém? Honra e glória a Ele. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele merece honra e glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. oh glória, aleluia, Jesus. Foram noites intermináveis, eu só chorei.
coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sou, o que importa é que eu sou feliz. Não importa o que você está passando, qual luta, qual é a menina que está ao seu pé, você vai sobreviver esse deserto. Aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. Diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus da minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sou, o que importa é que eu sou feliz. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sou, o que importa é que eu sou feliz. Oh, glória a Deus. Existe realmente um negócio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Aleluia, Pai. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo.
que sobrou no seu outro lado, outra vez fui eu. Eu que era lindo, se perdeu. E ajuda outra vez, Senhor, me derivar que era meu. Me ajuda, me ajuda, me dê uma chance. Hoje eu descobri, gente, eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgaram meu coração. Deixa eu derramar e tocar teu coração. O que for preciso, mas não me deixa não desista de mim. Me ajuda a ser melhor.
Graças a Deus. Chegamos, meus irmãos, horário da mensagem. Passou já 2 minutos. Os louvores que Deus nos deu hoje, falou poderosamente conosco. E agora, para nós ouvir a mensagem do missionário dos anjos, sabemos que ele tem algo para conosco, mas passa que nós temos que dar lugar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Poderoso e eterno Deus, Pai que está no céu, abençoa a tua serva, Senhor, que vai trazer a mensagem. Deus de poder, fala conosco, não o que queremos, ó Pai, ouvir, mas o que o Senhor tem para cada um de nós. Usa o seu servo, Deus de poder. Assim, ó Pai, eu agradeço. Logo mais, Senhor, estamos orando para aqueles que estão sofrendo. Desde já eu já peço. O Senhor abençoe cada um. Amém? E amém. E amém, Jesus. O missionário está com a oportunidade para trazer a mensagem. Amém? Graças a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, Deus hoje está falando comigo hoje de uma maneira muito especial. Eu agradeço a Deus. Deus já falou grandemente aqui no nosso meio, mas eu creio que Ele vai falar mais e mais ainda. A palavra do Senhor, irmão, se encontra em Samuel 16, 5, aleluia, glória a Deus, exaltado o nome do Senhor, amém. Aqueles que ficarem em espírito de oração, prestar atenção na palavra hoje, você vai receber uma grande bênção da parte do Senhor, nosso Deus, amém. E chegando ao rei Davi, Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, apredejava com pedra a Davi e a todos os servos do rei. Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Glória a Deus. Eu amaldiçoando o Simei, e assim dizia: sai, homem de sangue, e homens de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão ao rei? Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu conosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria: porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai:
e a todo o seu servo: eis que meu filho que desceu de mim procura minha morte. Quanto mais ainda este filho, o Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me apagará com o bem a sua maldade desde o dia. Prosseguiram-se, pois, os seus caminhos, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedra contra ele, e levantava poeira. E o rei e todos os povos que ia com ele chegava cansado, refrescasse ali. Amém, igreja? Amém. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra, Senhor, foi vida, Senhor. E o Senhor, Pai, venha falar com a Tua amada igreja nesta noite, Pai. Não aquilo, Pai, que as Suas humildes servas, Pai, quer falar, quer ministrar, mas que o Senhor venha ministrar em nossos corações a Tua vontade, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa passagem é muito conhecida dos irmãos. Glória a Deus. Sobre Simei. Simei, ele era uma pessoa que ele foi dado como marido para a mulher de Davi, a primeira esposa de Davi. E ele carregava uma grande revolta no coração dele, Simei. E ele aconteceu que houve uma oportunidade para ele fazer tudo isso. E aí, fazer tudo isso, afrontar o rei. Mas ali, a gente vê aqui em Êxodo, aqui a palavra do Senhor diz aqui também, amados irmãos. Deixa eu ver. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Êxodo 7, irmãos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aleluia. O Senhor não terá por inocente. A palavra do Senhor, o Senhor diz bem claro aqui. Tudo que nós fizermos na nossa vida, o Senhor não vai ter nós como inocentes, mas sim o Senhor vai nos cobrar. Né, irmãos? Vamos voltar para a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui, Davi, ele teve que sair fugido da casa dele, porque Absalão, ele planejava tomar o reinado do pai e a matá-lo. Aí o pai juntou um dos seus criados, suas esposas, e fugiu. Mas tinha muitas pessoas, como Simei, ele era muito revoltado contra Davi, porque Davi, ele tomou de volta a primeira esposa dele e ele ficou muito revoltado. A revolta de Simei era tão grande contra o rei Davi, que ele não houve oportunidade de ouro para ele atingir o rei. Mas o rei, ele jamais, em momento algum, ele amaldiçoou Simei. Ele foi reto nas suas palavras. Ele foi digno nas suas palavras. Então, ali a gente vê, Absalão era um filho, o filho que o quê? Porque Davi pecou. O erro, a consequência do pecado de Davi foi a morte de Absalão, a morte dos seus filhos. A consequência do pecado de Davi foi o erro.
o erro mais sério, que foi ele ter que sair correndo, sair fugido por causa de Absalão, para que ele não viesse a matar o próprio filho. Ele preferiu ficar fugindo de cidade em cidade. Mas sim, ele colocou pessoas ali ali no palácio, para que vinha trazer notícia do filho dele. E ali, irmãos, ali a gente viu que Absalão ele tinha sangue nos olhos, porque ele queria o reinado do pai a qualquer custo. E aí ele juntou várias tropas, várias coisas, porque ele foi induzido a fazer isso pelo próprio amigo de Davi, que era o avô de Batseba. Ele foi induzido por aquele homem a fazer as coisas erradas, desde criança. Desde criança, Absalão foi induzido a fazer as coisas erradas. Mas ali a gente vê as consequências do pecado de Davi foi tão grande foi tão grande, meu irmão, minha irmã, que a gente via que não, e foi em geração o erro que aconteceu. E chegando o rei Davi, dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul. Irmãos, essas rixas aconteceu desde a casa de Saul, porque o Simei ele era uma pessoa que ele amava muito Saul. Então ele sempre ficou revoltado contra Davi. O Simei ele tinha uma revolta muito grande de Davi. Mas Davi amava ele. Davi tinha um amor muito grande pelo Simei, mas Simei não. Simei sempre queria mais. Simei sempre ele queria fazer as coisas erradas, ao contrário, o coração de Deus. Mas ali a gente via que ele era da linhagem de Simei, filho de Gera, e saído da linhagem, Simei amaldiçoou. E quantas pessoas, irmãs, que são amaldiçoadas pela família, pelos seus entes queridos. Quanta maldição nós trazemos da nossa linhagem. E não é diferente no dia de hoje, com a palavra do Senhor pregada nesta noite. Quantas maldições há na nossa família, que tem que ser quebrada no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali foi, em geração, Simei não se contentou. Simei afrontava o rei de todas as formas, jogava pedra, fazia coisas absurdas. E hoje não são diferentes na nossa sociedade, irmãs. Não são diferentes. E ali a gente viu aqui, ele apredejava com pedras Davi, e todos os servos que estavam com Davi ali caminhando, ele jogava pedra, ele amaldiçoava todo mundo ali, irmãos. E ali a gente via. Mas Davi, em nenhum momento, ele se levantou, ele se irou contra Simei. Em nenhum momento ele levantou a voz, mas ele aceitou aquela humilhação como um cordeirinho, irmãos. Ele aceitou aquela humilhação, aquela provocação como um cordeirinho. Se eu estou em pecado, até o meu filho está contra mim. Até o meu filho, como ele diz aqui na palavra, aqui, irmãos, Simei assim dizia, saiu um homem chamou ele de sanguinário, Davi. Simei chamou. E quantas pessoas nós chamamos de palavras duras, de palavras que machucam o nosso coração. Mas Deus hoje, nesta noite, Ele vai curar esses feridos. Ele vai curar o teu coração. Como Davi era segundo o coração de Deus. Mas ele jamais ele abriu a boca para amaldiçoar aqueles que os perseguiam. Mas ele sim
o abençoou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Na casa de Senhor, em cujo lugar tem reinado, já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Irmãos, Simei estava contando da vitória de Absalão. Mas ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, que sabe todas as coisas, que sonda o meu e o teu coração. Se Deus te deu algo na tua mão, meu irmão, minha irmã, não é de Simei, é de Davi. O propósito é de Davi, o propósito é dele. Não é propósito de Simão, de Simei que vai, não é Absalão que vai reinar, mas sim vai ser Davi. Ele pode passar lutas na nossa vida, nós possamos passar luta, mas no tempo determinado por Deus, nós vamos vencer essa luta, nós vamos vencer essa guerra, porque a guerra não é contra o sangue, a guerra não é contra os principados e potestades. A nossa carne falha, mas Deus é poderoso para nos dar a vitória, como Deus deu vitória a Davi, que estava ali sendo humilhado, teve que sair correndo com a família inteira do palácio. Mesma coisa você, minha irmã, meu irmão, que precisa sair correndo da tua casa por causa de uma enchente, por causa de coisas que eu não sei o que você está passando, mas Deus hoje diz para mim e para você que a vitória vai chegar, a prova vai cessar no momento certo, no momento de Deus. Às vezes nós queremos que a vitória chegue no nosso momento, irmãos, mas não é. Nós temos que passar por luta, nós temos que passar por prova para ser aprovado pelo Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A vitória é nossa, mas Deus precisa nos provar, Deus precisa nos quebrar, nos moer, para que quando nós recebemos a vitória, nós sermos gratos àquilo que Deus nos deu. Aleluia. Porque se nós recebermos a vitória conforme nós estamos, irmãos, nós não vamos saber agradecer. Nós vamos pisar nos pequenos, nós vamos humilhar os pequenos, que nem Simei fez, humilhou o rei. Mas o rei jamais humilhou ele. O rei abençoou aquele menino, aquele rapaz. Então, irmãos, não se desespere com a luta que você está passando, com a prova que você está passando. Não se desespere, porque a vitória é do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, exaltado é o nome do Senhor. E agora, então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Vou ler de novo, vamos. Aleluia. Por que amaldiçoaria este cão ao rei? Porque amaldiçoaria este cão morto ao rei? Meu senhor, deixa-me passar, ele tirarei a cabeça. Irmãos, ele já estava nervoso, estava irritado com a maneira que Simei estava fazendo com o rei. Aqui a resposta do rei. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai o amaldiçoar. Ó, o rei dizendo aqui, ó: deixa-me amaldiçoar. Porque ele sabia o Deus que ele servia, o Deus Todo-Poderoso.
o Deus que daria a vitória. Aleluia. Pois seu Senhor disse, amaldiçoa. E olha só, irmãos, ele se colocou como um simples servo humilde aqui. Ele falou aqui, ó, e disse, seu Senhor, olha só o que ele disse aqui para as pessoas, para o filho de Zeruia. Seu Senhor lhe disse, maldiçoa a Davi, quem pois diraria porque assim fizeste? Porque tudo que o Senhor fizer, tudo que o Senhor falar, vai ser feito contra todos nós, irmãos. Porque o Senhor tem poder na nossa vida para levantar, para abater. O Senhor tem poder para nos dar a vitória, mas também para colocar nós no estreito, para ver se realmente nós estamos na presença dEle, fazendo a vontade dEle. Porque aqui foi o quê? Consequência do pecado de Davi. Não era para Davi estar. A família de Davi está passando por toda essa situação. Porque Davi era um homem de guerra, um homem de luta. Era um homem que estava na frente de batalhas, vencia todas as batalhas. Mas uma batalha ele não venceu. A batalha da carne, a batalha da prostituição. Essa não. Porque ali ele se perdeu. Toda a tua família. Ali, quando isso aconteceu, ele já tinha família constituída. Ele já tinha filhos já adultos. Quando isso aconteceu. Filhos já numa idade de uma adolescência, posso lhe dizer. Mas Davi preferiu o pecado. Não deu ouvido à voz de Deus. E aqui foi o quê? Consequência do pecado. E ele permitiu que tudo essas coisas viessem. Deus permitiu que todas essas coisas viessem sobre a casa dele. Deus a perdoou, sim, mas Deus não tirou a espada da casa dele. Por isso, também. Amém? E disse mais a Davi e a Abissai, e todos os seus servos, eis que meu filho que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim, deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Então, ali era o filho e o filho de Benjamim contra Davi. Duas pessoas que se levantou contra ele. Mas ele jamais amaldiçoou o filho e Simei. Porventura o Senhor olhará para mim, minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Olha aqui, irmãos. Olha a resposta de Davi aqui. O 12, irmão. Porventura o Senhor olhará para mim, minha miséria. Davi se colocou no mais miserável possível. Davi se colocou, se derramou na presença de Deus. Davi, ele se lançou na presença de Deus. E aqui nós vimos, quando nós reconhecemos o nosso erro e aceitamos a consequência do nosso erro e do nosso pecado, podemos ter certeza, meu irmão, minha irmã, o Senhor se levanta do trono para nos dar a vitória, para nos dar a bênção. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia logo
Simei, ele não parava de afrontar o rei. Simei jamais parou. Simei, ele estava destinado a insultar o rei para ver até onde ele ia aguentar, até quanto ele ia aguentar aquela afronta. Mas ali, irmãos, ele aguentou até o fim. Aleluia. E ali o que aconteceu, irmãos? O rei todos eles estavam cansados. Estava cansado, faminto e com sede. Mas o rei levantava poeira, irmão. Amaldiçoava, atirava pedra contra ele e levantava poeira. Você imagina você sendo insultado? Porque se o nosso Senhor Jesus Cristo foi insultado, foi morto lá na cruz do Calvário, foi humilhado pelos nossos pecados, quem é Davi para nós? Quem somos nós para não suportar a afronta? Não suportar a humilhação? Porque nós não suportamos a humilhação. Nós ficamos raivosos, nós se levantamos, nós se iramos. Mas a palavra de Deus diz para mim, para nós, que tudo tem consequência. Se você se levanta contra a vida de um irmão, contra a vida de uma pessoa, tem consequência, meu irmão, minha irmã. Não vai ficar impune aos olhos de Deus. E aqui a gente vê Simei, ele teve a consequência dele. Simei, ele teve a consequência. Ele teve as consequências do pecado dele. Aleluia, Deus. Também, irmãos, ali a gente vê Simei teve as consequências. O filho de Davi, Absalão, teve consequência séria do pecado do pai. Porque ali já tinha acontecido o quê com Absalão? Desde pequeno ele foi formado com pessoas de má índole para tomar o reinado do pai. Já havia um complô tão grande ali, irmãos, para que esse reinado fosse tomado. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente fala assim, mas isso, eu não fiz nada para isso acontecer. Porque ele casou com uma mulher que era uma pessoa da vida. Era uma mulher que servia a Baal. E essa mulher, ela fez uma aliança com o pai dela, para que o filho dela tomasse o reinado de Davi. E ali, irmãos, foi uma consequência. Foi consequência do erro. Porque ali era o bem e o mal trabalhando ao mesmo tempo. Era o bem e o mal trabalhando naquela casa, naquele reino. Ali eram mulheres trabalhando contra o reinado de Davi. Umas eram temente a Deus, outras não eram. Servia a Baal. E aí o que aconteceu? Davi era uma pessoa, era um homem que garanteador, gostava de ter bastante esposa, não aceitava às vezes conselho do profeta. Um descuido dele colocou perder toda a casa dele. Um descuido, meu irmão, minha irmã, nosso, para a nossa casa possa ficar em ruína. A nossa família sofre as consequências do pecado. Um descuido nosso. E ali a gente viu o que aconteceu. Ele teve o primeiro filho com Batseba, morreu, o Senhor não permitiu que esse filho viesse, permitiu que ele viesse ao mundo, mas não vivesse.
E ali a gente viu que Salomão teve consequências muito. Os filhos de Batseba com Davi teve consequências também. Salomão, ele teve problema seríssimo com relação a isso. E ele estava indo por mesmo caminho do pai. E teve consequência também na família. Então, irmãos, isso é o quê? De geração em geração. A gente fala assim, o meu pecado ele não vai respingar nos meus filhos, na minha parentela mais velha. É em geração, irmãos. O pecado, ele tem consequência gravíssima. Gravíssima. E não é impune, nós não ficamos impunes. Mas eu louvo e agradeço a Deus, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. E Ele nos dá válvula de escape e nos ajuda a atravessar todos os nossos pecados. Nos perdoa todos os nossos pecados e nos ajuda e nos dá estratégia para que nós possamos ficar firme e resistir todas as humilhações e todas as afrontas. Porque às vezes, irmão, o inimigo está pertinho de nós e nós não temos discernimento para saber quem é. Né? Se é ele. Mas Deus dá sabedoria do outro. Né? Amém? Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo fala no meu e no teu coração, irmãos. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe. Dê uma boa semana, um bom trabalho, um bom começo de semana. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Acabamos de ouvir a palavra de Deus, a mensagem trazida pela missionária Ângela, que Deus abençoe ela cada vez mais que possa vir evangelizar, falar da palavra do Senhor, ser uma atalaia nas mãos do Senhor. E eu quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que está conosco através dessa live, cultuando conosco nesta noite, e os que vão estar também. Eu quero desde já agradecer. Que Deus abençoe cada um. De nós, podemos falar assim, porque Deus, Ele está com os braços estendidos para conosco, não medindo esforço. E a bênção que Ele tem para nós é medida recalcada, é aquela que a carga uma vez é uma carcada, mas depois recarcada. Muitas vezes não fica só na segunda, vai para a terceira, quarta, e assim a bênção vem. E que Deus abençoe cada um de nós. E sexta-feira, se for a vontade de Deus, estaremos aqui novamente com o culto, estudo bíblico, né? Estaremos trazendo a palavra e Deus está operando poderosamente nas nossas vidas. Nos cultos aos domingos, Deus tem falado poderosamente, no culto de sexta-feira, e os louvores Deus tem recebido. E eu sei que você tem recebido a bênção de Deus, como eu, missionária, e muitos têm, assim, sido agraciados pelo nosso Deus, porque Ele é misericordioso. Ainda que não merecemos, mas Ele tem nos abençoado, nos proporcionado essas maravilhas. Amém? Graças a Deus. Eu quero mandar aqui um alôzinho, né? Uma saudação aqui para os irmãos, né? O William, né? Brandão,
Paulo Batista, que está aclamado lá, que Deus abençoe você, Paulo Batista, recupere esse acidente aí, né? Já está bem melhor, com a graça de Deus, né? E bateu com a moto, né? E se machucou um pouco. O irmão amigo Paulo Batista, também Ronaldo Soares está sempre conosco. Ronaldo Soares, que Deus abençoe você e sua família. A irmã Edileuza também, né? Está sempre conosco. Irmão Sebastião Rocha, a irmã Edileuza, seu esposo, né? E assim por diante. A Hilda também, do Paulo, a irmã Guaraciema, José Bitoto e a sua esposa Maria Ramos, e assim por diante. A Vilma Bernardino também está sempre nos acompanhando. A Cristina, né? A irmã Cristina está aí conosco aqui na tela, né? E tem mais gente ali que eu não estou conseguindo enxergar. Ali dois celulares, tem um que é bem mais escuro, né, meus irmãos? Mas vamos dar uma olhadinha de perto. O horário está um pouco, aleluia, mas mesmo assim não estou vendo não, meus irmãos. Conseguindo ler, estou vendo sim, estou conseguindo ler. Amém? Glórias a Deus. Hoje ainda meu filho estava falando para ler, eu vou precisar. Eu fiz a cirurgia, não precisei de óculos para renovar minha CNH, mas para ler eu acho que eles não. Agora, peço oração. Dia 31 vou passar pelo exame para ver como está a vista. Eu peço oração dos irmãos, como assim a gente está orando por cada um, não citamos o nome, mas eu peço oração aos irmãos, que Deus venha nos abençoar, que tudo esteja certo, né, meus irmãos? E o Juarez, o cantor Juarez, hoje eu lembro o nome dele, o Juarez, ali do Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu, da cidade, lá da fronteira, lá de perto das cataratas do Iguaçu. Pô, de perto não, é lá nas cataratas do Iguaçu, nas três fronteiras ali, né, meus irmãos? Então é assim, eu quero agradecer cada um de vocês, os aniversariantes, né, que Deus abençoe, a Nilza, né, quanto o filho dela, né, Renan, meu sobrinho, né, fez aniversário, que Deus abençoe você e família, Nilza, toda a família, e todos esses que eu citei, família, vocês e família também, irmã Guaraciema também, onde ela tem um filho que está morando ali na França, e que Deus abençoe toda a sua família, irmã Guaraciema, e assim por diante. E mais gente que está conosco, e aqueles que eu não citei o nome, que Deus abençoe poderosamente, igualmente, esses que eu citei o nome, não tem condições nós falarmos todos os nomes, né, meus irmãos? E assim vamos orar ao Senhor. Os aniversariantes, que Deus abençoe, eu falei aqui, é do Renan, né? Renan, que fez aniversário, e assim tem muitos. A gente tem mandado uma luzinha ali para eles, na saudação, mas que Deus abençoe. Aqui estou tendo a oportunidade de parabenizar vocês mais uma vez, amém? Através dessa live, dessa transmissão, que Deus abençoe cada um desses que fizeram aniversário e de cada um que vão fazer, ainda que Deus dê bastante anos de vida a vocês, saúde e felicidade. Vamos orar ao Senhor. Poderoso e eterno Deus, Pai que está no céu, eu agradeço, Senhor, por esse culto, onde o Senhor, mais uma vez, fez presente, operou maravilha,
E assim, ó Deus, eu apresento mais uma vez aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram acamados por um motivo ou por outro, aqueles que também estão desobrigados por um motivo ou por outro, meu Deus, e já apresentei aqueles da guerra ali. Deus vai de encontro com aquele povo que estão sofrendo. É guerra no Oriente Médio, é guerra lá na Rússia, contra a Ucrânia. Oh Deus, abençoe essas pessoas que estão no meio desse fogo cruzado. Pai, eu agradeço, Senhor, por este culto, agradeço por a minha bênção, da minha parte, eu estou levando comigo o que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém. Também o Edson, ali do estúdio, glórias a Deus. Edson Som, né, meus irmãos? Deus abençoe você. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar juntos ali. E que Deus abençoe cada um de nós. Também, agora eu quero também acrescentar os meus colegas da sala de aula ali e os demais, né, de todo o Sebrae. Que Deus abençoe vocês e o professor, né? Glórias a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E nós dizemos assim, amém e amém e amém. A bênção apostólica que saiu um pouco atrasada hoje, né? Mas Deus abençoe cada um de nós. Está encerrado esse trabalho e a paz do Senhor Jesus. É o horário, hoje nós passamos um pouquinho mais. Estamos já, nosso horário é 9 horas. Hoje nós terminamos 9h15 ou 5. Não estava atrasado não, porque nós começamos atrasado 5 minutos. Mas 9h15 nós estamos atrasados. Amém? E é tudo com ordem e decência e Deus já se agrada nisso. E a paz do Senhor Jesus. E sexta-feira, se for a vontade de Deus, nós vamos estar aqui novamente. Esteja conosco e ajuda nós a divulgar esse trabalho, viu, meus irmãos? Fala dessa larguinha, fala dessa transmissão, fala desse culto, dessas pessoas humildes que estão falando da palavra de Deus, e aqui Deus está operando. Sinais e maravilhas. Amém? Isso que é o importante. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus.